Aleluia! Olá, meus amados irmãos, glória a Deus, como diz o Cabo Daciolo, aleluia. Mais um dia juntos, pela graça do Senhor, mais um dia que nós temos a oportunidade de nos reunir e hoje como célula. Vamos nos achegando aí, meus irmãos, se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, eu te peço por gentileza, por obséquio, me manda um sinal que você tá ouvindo, que você tá vendo, que tá tudo ok aí. Glória a Deus, pela graça do Senhor. Hoje é dia de células, irmãos. Às vezes dá aquela bagunçadinha, porque tem uns... Você já viu que tem gente que atrasa até pra reunião online? Ontem a gente fez reunião de líderes, eu dei risada. Tem irmão que atrasa pra reunião online, gente. Jesus amado, ajuda ele, Pai. Pega ele, Senhor. Glória a Deus. Vamos nos achegando aí. Hoje nós vamos continuar falando sobre a vontade de Deus. Eita! Ontem foi forte, gente. Fiquei pensando, a gente compartilhou um pouquinho sobre isso na nossa reunião. Hoje, durante o dia, também fiquei pensando sobre a vontade do Senhor. E eu acredito que, como diz, é um assunto que dá muito pano para manga, mas a gente vai tentar compartilhar de forma mais profunda esse assunto. Hoje eu quero ler um outro texto para continuar falando sobre o tema, mas antes eu queria te convidar a orar comigo. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo aí já? Eu acho que quem tinha que chegar já chegou. Aleluia. Vamos orar? Feche os teus olhos então. Pai, obrigado por nós estarmos reunidos como igreja, como células, como famílias, para aprender de Ti. Queremos, ó Deus, ouvir a Sua voz. Queremos, Senhor, aprender da Sua vontade. Ensina-nos os Teus caminhos. Fortalece a nossa fé e dai-nos visão espiritual acerca do Teu coração. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém, 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 amém. Quantos querem a vontade de Deus? Você quer a vontade de Deus? Eu quero a vontade de Deus. Eu estou disposto a investir a minha vida para que a vontade de Deus seja feita. Eu quero só trazer um gancho do que falamos ontem, como eu tenho feito sempre. Porque é importante nós entendermos o porquê que Jesus ele ora pedindo para que o Pai venha o teu reino e faça a tua vontade. Para que o reino se manifeste, alguém tem que se levantar. Esse alguém só vai se levantar quando confiar no coração e no caráter de Deus. Por isso que a oração é importante. A oração vai equalizando o nosso coração. A oração vai reorganizando as coisas no lugar certo. Sabe por quê? Porque a oração te conecta na fonte. É como o celular. Aqui, ó. Aqui, ó. Como o celular está sendo recarregado. Falando nisso, não tá. O celular, ele precisa de bateria. Se você não coloca ele para carregar, ainda bem que eu ouvi, ele morre. Sem oração, a energia de Deus não afeta a sua vida. Se a energia de Deus não afeta a sua vida, o teu sistema não funciona. E você corre um risco de ser guiado por outras energias. Eu tô falando meio por parábola, né, ontem e hoje. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que a nossa mente seja transformada. Nós precisamos orar para que os nossos corações sejam conquistados pela vontade de Deus.
Existem pessoas que são é, totalmente firmadas e conquistadas por uma mentalidade que é contrária à Bíblia. Existem aqueles que acreditam que Deus os criou para o sofrimento. Existem aqueles que verdadeiramente acreditam que Deus os criou para uma vida de dores. Existem aqueles que acreditam que uns nasceram para ser felizes e outros nasceram para ser tristes. E eles estão sempre buscando a vontade de Deus sem nunca encontrar. Eu conheço muita gente, é sério, meus irmãos. Gente preciosa. Gente séria. Gente que ama a Deus. Enquanto eu falo aqui, eu fico lembrando dos irmãos. Gente especial. Especial. Mas que não conhece nada da vontade do Senhor. Porque aprendeu tudo errado. Porque é cheio de crença errada. É cheio de caraminhola na cabeça. Porque ensinaram para eles um Deus que é carrasco. Um Deus que só ama o bonzinho. Ensinaram para eles sobre um Deus que a Bíblia não ensina. Falaram para eles de um Deus que pesa a mão. Falaram para eles de um Deus que ajuda quem acorda cedo. Me entenda, é claro, de forma figurada. Acorde cedo em nome de Jesus. Ou melhor, acorde a hora que você quiser e saiba que mesmo acordando tarde, Deus ama você. Aleluia. Mas fica a minha dica. A gente vive numa geração que as pessoas aprendem que Deus faz de acordo com as tuas obras. E essas mesmas pessoas têm dificuldade de se lançar na presença de Deus, de confiar na vontade de Deus, de mergulhar de forma profunda no coração do Senhor. Porque não sabem quem é Deus, não sabem quem é o Senhor que eles servem. Eu poderia ficar mais de 21 dias falando sobre a oração do Pai Nosso. Porque o próprio Jesus começa dizendo, Pai Nosso. Ele começa dizendo que o Senhor é o nosso Pai. Ele não é um patrão que vai nos mandar embora quando a gente não estiver produzindo. Ele não é um amigo que vai nos deixar quando a gente falhar com ele. Ele não é um conhecido que se relaciona com a gente baseado nas nossas habilidades. Ele não é um professor que está sempre nos testando para checar se a gente estudou o suficiente ou não. Não, ele é nosso Pai. E nada, absolutamente nada, vai mudar o fato de que nós somos seus filhos. Mas quando falamos sobre a vontade de Deus, existe muita coisa que a gente coloca na conta do Senhor. Ah, não aconteceu é porque não era a vontade de Deus. Às vezes era. Você perdeu uma grande oportunidade. Ah, se não deu certo é porque não era para ser. Talvez era. Você perdeu uma grande oportunidade. Ah, se Deus quis que fosse desse jeito, amém, né? Fazer o quê? Não, mas quem disse que Deus não queria? Talvez era a vontade de Deus, sim. Mas o diabo entrou em cena. Então é importante nós falarmos sobre a vontade de Deus. É importante você meditar e investir tempo em conhecer e aprender sobre a vontade do seu Pai, que te ama. Eu gostaria de ler um texto hoje que está em Jeremias 29. Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler de novo na linguagem de hoje, na NTLH. Jeremias 29, no versículo 11.
Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Plano para fazê-los prosperar e não planos maus. Desejo dar a vocês um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu os responderei. Vocês vão me procurar e vão me encontrar, pois vão me procurar de todo o vosso coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu vos levarei de volta à sua pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Eita glória! Eita glória! Olha a promessa que Deus está nos fazendo. Eu sei os planos que tenho. Deus tem planos bons para o nosso respeito. Na versão revista e atualizada, que é a que eu mais gosto de ler, e eu leio aqui na minha devocional diariamente, diz assim, ó, eu vou ler o mesmo texto, só que em outra versão. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só, essa versão a Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é fazer a tua vontade. Olha isso, gente. Eita! A Bíblia está dizendo que Deus quer fazer a tua vontade. É incrível isso. É incrível isso. A Bíblia está dizendo que Deus quer atender a vontade do meu coração. Pastor, cuidado com essa pregação aí, porque o coração do homem é enganoso. Pois é, enganoso é o coração. Sobre tudo que a gente deve guardar ele. É verdade, concordo com você. Por isso que a gente precisa orar. Porque quando você entrega o seu coração ao Senhor, Ele começa a colocar a vontade dele no teu coração. E quando você começa a construir uma vida de relacionamento e intimidade com Deus, sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Adivinha? O próprio Deus vai peneirando o teu coração e vai tirando as pedrinhas que não deveriam estar ali. Sabe como que é encontrado ouro? Através das peneiras. Os homens vão para as minas, pegam ali aquela areia suja, cheia de coisas e vai peneirando junto da água. E vai passando na água, peneira. E vai filtrando aquilo ao ponto de ficar só ouro. É assim. A oração vai fazendo isso com a gente. Só que você precisa entender, os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Gostaria até de fazer algumas afirmações aqui para você. Tudo que acontece de bom na sua vida é Deus. Tudo que acontece de ruim na sua vida não é Deus. Não atribua a responsabilidade do sofrimento ao Senhor. É errado. Pastor, mas a Bíblia fala no Velho Testamento que Deus leva o povo para um lugar de sofrimento, para humilhar o povo, para revelar o que estava no coração do povo. Sim, é verdade. No Velho Testamento era assim. Porque o povo tinha escolhido relacionar-se com Deus por suas próprias obras. Então Deus precisava levar o povo em um lugar onde eles iriam perceber que por si mesmos jamais poderiam ser aceitos por Deus. E a vontade de Deus é que o povo clamasse a Ele. A vontade de Deus é que o povo buscasse a Ele. E Deus deixa muito claro: eu sei os pensamentos que tenho para vocês. Não quero que vocês vivam mal. Não quero humilhar vocês para sempre. Eu quero que vocês me busquem. E quando me buscarem, eu vou me revelar. Quando me buscarem, eu vou me manifestar.
porque essa é a minha vontade. Eu tenho pensamentos bons a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Eu não tenho pensamentos maus. Eu não quero mal de vocês. Então, no Velho Testamento, você vai ver sim, Deus precisando tratar de forma dura com a sua criação, com o seu povo. Mas no Novo Testamento, Cristo vem. E lá na cruz, Jesus leva toda a condenação. Jesus leva tudo aquilo que era da lei. Jesus leva tudo aquilo que era fruto da obra humana. E ele satisfaz plenamente as altas exigências de Deus. O que sobra para mim e para você? A graça, a nova aliança. E hoje na nova aliança, Deus se relaciona conosco baseado naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Deus não nos trata de acordo com nossas obras. Deus nos trata de acordo com a obra de Cristo. Cristo é o nosso representante. Mas à medida que nós desfrutamos dos benefícios de Cristo, está totalmente relacionado com a disposição que temos em oferecer os nossos corações para que a vontade dele possa se tornar a nossa vontade. E quando nós vamos construindo essa vida de intimidade e de relacionamento com Deus, ele vai nos peneirando, ele vai nos peneirando ao ponto de ficar somente a vontade dele no nosso coração. Porque a Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos atender. Qual é a vontade dele? Fazer a nossa. É um paradoxo gostoso de falar. É um pensamento confuso, maravilhoso. É meio confuso, eu sei que é meio confuso. Porque não é comum na mentalidade do homem. Eu sei que é confuso porque nós vivemos num mundo de raciocínio lógico. Mas a mente de Deus não é a mente dos homens. O pensamento de Deus não é os pensamentos dos homens. Você sabe, a gente precisa rejeitar da nossa vida aquela mentalidade de que Deus é o responsável pelo caos. Não é. Pastor, mas eu passei por tantas coisas. Eu consigo imaginar que muitos de nós sofremos coisas assustadoras. Passamos por experiências horríveis. Horríveis. Eu entendo isso. Eu entendo que alguns têm muita dificuldade em superar os traumas, em abandonar o que passou, em esquecer o que aconteceu. Porque lá no fundo eles carregam dentro dos seus corações que Deus não fez nada. Ou então que Deus poderia fazer e escolheu não fazer. E por conta desse sentimento de abandono que fica dentro do nosso coração, lá no profundo, a gente tem dificuldade de construir uma vida profunda de relacionamento e confiança no caráter e no coração do Senhor. Mas eu tô aqui para te falar, meu irmão, minha irmã, Deus não é responsável pelos teus sofrimentos. O mundo é. Satanás é. Deus ama tanto a sua criação que ele deu aos homens o livre direito de escolhê-lo ou não. Deus não é aquele que te ensina pela dor. Não, para com isso. Deus não te ensina pela dor. Deus entra no meio da sua dor para te mostrar o quanto você é amado. O Salmo 23 é um exemplo maravilhoso disso. Ele é o meu pastor. Ele me leva a águas tranquilas. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele refrigera minha alma. Mas quando eu ando pelo vale, a Bíblia deixa claro que sou eu que vou para o vale. Não é ele que me leva. Mas mesmo quando eu ando pelo vale, ele não vai me deixar. Ele vai estar comigo até no vale. Quando a sua mente
vai sendo limpa, quando o seu coração vai sendo purificado, vai sendo peneirado pela vontade de Deus, você começa a entender que, independente do sofrimento e das dores que você passou, o Senhor nunca te deixou. É por isso que você está aqui me ouvindo hoje. Porque o Senhor sempre cuidou de você. E de forma extraordinária. O Senhor sempre encontrou uma maneira de preservar a sua vida. Para que você pudesse ter a oportunidade de estar me ouvindo hoje e que Ele pudesse me usar para falar com você hoje. Que os planos dele para você são bons. Então você não precisa ter medo de confiar nos planos dele. Você não precisa ficar receoso ou preocupado sobre o seu futuro. Não precisa, não precisa, não precisa. Há um Deus que te ama. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que sabe qual é o momento certo de abrir a porta para você. A porta, na verdade, já está aberta. Ele já está com tudo preparado. Às vezes o que falta é um pouquinho de fé no teu coração para crer. E na hora que você crê, você vai ver que vai ligar uma luzinha. Eu costumo dizer que a vida com Deus, ela não é um momento que você liga a luz. Não é como eu aqui, ó, que eu tenho o controle da luz e eu apago a luz de repente e de repente ao mesmo tempo eu ligo a luz. Não, não, não. A vida com Deus não é assim. Não é. Não é. A vida com Deus, ela na verdade vai sendo revelada à medida que você caminha de fé em fé. É como a luz do corredor de um hotel, ou de um apartamento, de um condomínio, de um prédio. Já viu aquelas luzes que tem o sensor? À medida que você vai caminhando, a luz vai acendendo. Essa é a vida com Deus. Quanto mais você caminha em fé, quanto mais você caminha em confiança, mais a luz de Deus vai brilhando, mais a luz do Senhor vai iluminando você. Essa é a vontade de Deus, é sempre te guiar. Mas para Ele te guiar, você precisa dar a Ele liberdade para fazê-lo. E Ele vai fazer. Ele vai cumprir o que te prometeu. Ele vai derramar sobre você a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Em nome de Jesus. Até passei o nosso tempo hoje. Amanhã a gente vai continuar compartilhando sobre esse tema. Eu queria te convidar hoje. A gente está com as células reunidas. Vamos orar por salvação? Vamos orar? Hoje ainda dá tempo de fazer a inscrição do encontro das pessoas que você ama. Vamos atrás deles. Vamos atrás deles. Amanhã é o último dia de inscrição, quinta-feira. Não deixa para a última hora. Faz a tua inscrição hoje. Deus vai te usar poderosamente para alcançar os perdidos. E se você não foi para o encontro, eu quero te falar. Vai ser a experiência mais poderosa da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.